Se alguém dissesse que toda a sua vida, cada dor, cada perda, cada confusão, foi cuidadosamente planejada por Deus, apenas para que algo nascesse dentro de você, você acreditaria? Em uma de suas palestras mais profundas, Neville Goddard revela um mistério extraordinário. O mundo inteiro existe para uma única coisa: a eclosão de Deus no homem. Segundo ele, Deus não está distante no céu. Ele está adornado dentro de você. E toda a sua jornada, seus desafios, seus desejos, suas experiências, fazem parte de um processo cósmico. Como um ovo prepara para se romper. Hoje você vai saber o verdadeiro propósito da vida, o significado oculto das Escrituras. E por que tudo na sua vida pode estar conduzindo a um único momento: o despertar de Deus em você. Bem, o tema desta noite é para a eclosão. Existe uma voz no homem que, se você escutar e esperar, ouvirá em raros momentos. É a voz da autoridade e ela nunca mente. Ao longo dos anos, tenho ouvido essa voz. Ela nunca me enganou e tudo o que profetizou se cumpriu, absolutamente tudo. Então, no silêncio. E você não está preocupado, mas faz uma pergunta, que pode vir ou não naquela noite, mas você pergunta: qual é o propósito de tudo isso? Você não questiona por um instante que Deus existe, pois você encontrou Deus, você conhece Deus, você foi acolhido. Mas este foi um momento não de preocupação, eu disse, nem mesmo um momento de ócio. Você faz a pergunta: qual é o propósito de tudo isso? E a voz responde na profundidade da sua alma: para a eclosão. Para a eclosão de quê? Para a eclosão de tudo no mundo, como um ovo enorme, mas especificamente para a eclosão de Deus, Deus no homem, trazido à superfície como aquele homem em quem ele está sepultado. Como diz o antigo hino de Isaac Watts: envolto no silêncio do túmulo, o grande Redentor jazia, até que os céus giratórios tragam o terceiro dia, o dia marcado. Agora, permitam-me compartilhar com vocês uma experiência que um amigo meu me proporcionou esta semana, na qual ele foi levado ao terceiro dia, o dia determinado. Pois o propósito da vida é encontrar Deus, e Deus, quando o encontramos, é Deus Pai, esse é Deus. De muitas maneiras e de diversas formas, nos é dito, Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1 versículo 1. Se ele nos falou por meio de um Filho, então ele é o Pai. Como nos é dito no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias: o Filho honra o Pai. Se eu sou Pai, onde está a minha honra? Diz o Senhor dos Exércitos. Onde está o meu filho, se eu sou pai? Não tenho como saber que sou pai, a menos que haja um filho que testemunhe que eu sou seu pai. Portanto, se um filho honra o pai e eu sou pai, onde está a minha honra, onde está o meu filho? Assim, aqui está, e envolto no silêncio do túmulo, jazia o grande Redentor, e então os céus giratórios trazem à luz o terceiro dia, o dia marcado. Então, este amigo me permitirá contar a história. Para dar um pouco de contexto, apenas algumas palavras, ele disse: meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, e meu mundo desmoronou. Eu me sentia um estranho. Todas as famílias da vizinhança pareciam ser uma unidade completa, mas eu me sentia um estranho, e levei esse sentimento comigo para a escola. Nunca me senti parte do corpo estudantil, sempre um estranho. Quando saí da escola, levei o mesmo sentimento para o mundo dos negócios, e embora eu tenha trabalhado para grandes empresas e as tenha servido bem, e elas tenham sido boas comigo, ainda assim eu nunca me senti parte da empresa, sempre fui um estranho. Esse sentimento de ser um estranho me levou à beira do suicídio, e esse sentimento também me fez magoar aqueles que eu amava profundamente. Aqueles que eu mais amo neste mundo, eu pareço ter magoado por causa desse sentimento de ser um estranho. Bem, disse ele, 3 meses atrás, a voz mais autoritária, essa voz trovejante, falou de dentro de mim e disse: eu tirei seu pai de mim para que você pudesse descobrir quem é o pai. Algumas semanas depois, a voz repetiu a frase:
Eu tirei seu pai de mim para que você pudesse descobrir quem é o pai. E então, algumas semanas depois, com ainda mais autoridade e uma voz ainda mais alta, disse a mesma coisa, mas mudou o pronome. Esta é a mudança, e ouçam com atenção. Eu tirei meu pai de mim para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Tudo é um plano. Ele disse. Quando acordei, refleti sobre minha vida e a vi, toda a minha vida, sob uma bela luz, como nunca a tinha visto antes. Antes, era uma vida de tristeza, solidão, caos e confusão, e agora eu via tudo perfeitamente ordenado, tudo precisamente organizado, tudo feito como deveria ser feito, porque eu, por razões que conhecia no momento da minha decisão, decidi impor a mim mesmo esse estado. E assim, tirei meu pai de mim para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Pois o pai exterior é apenas um símbolo de autoridade, um símbolo de poder, e eu precisava encontrar esse poder, essa autoridade dentro de mim. Eu sabia que não a encontraria fora de mim, então tirei o símbolo exterior. Eu não sabia disso quando aconteceu, eu tinha apenas 8 anos, e ali, tudo estava ordenado, tudo era um plano para que eu pudesse encontrar em mim o poder e a autoridade representados por um pai. Estamos escritos nas Escrituras, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Não chamem a ninguém na terra de pai, porque vocês têm um só pai, que está nos céus. Versículo 9. Apesar disso, existem organizações no mundo todo que promovem pessoas como mestres, como sacerdotes do mundo, e a primeira coisa que elas querem é ser chamadas de pai. E todas aceitam isso, de cima a baixo, todas são chamadas de pai. E, no entanto, estamos escritos neste Evangelho de Mateus. Não chamem a ninguém na terra de pai, porque vocês têm um só pai, que está nos céus. No mesmo Evangelho, lemos: E o céu está dentro de vocês. De dentro de vocês virá esse pai, e quando ele vier, vocês serão ele. Então, qual é todo esse plano? É-nos dito: como planejei, assim será, como determinei, assim se cumprirá. Isaías 14 versículo 24. Propósito, em sentido estrito, é o plano deliberadamente concebido, proposto para ação ou para ser realizado. Um plano proposto para ação ou para ser executado. Portanto, ninguém pode impedir que o plano de Deus se concretize. Bem, qual é o seu plano? Ouçam com atenção. Eles não terão herança, eu sou a sua herança, e vocês não lhes darão possessão alguma em Israel, eu sou a sua possessão. Capítulo 44, versículo 28 do livro de Ezequiel. Que eu herde de Deus, que Deus seja a minha possessão. Esse é o plano. Agora, ele fala de uma ira. Meu amigo usou as palavras caos, solidão, todas as coisas que você associaria a um Deus irado. Não era um Deus irado como ele o conhece hoje. Mas a Bíblia fala de ira. A ira do Senhor não se desviará até que ele tenha executado e cumprido os desígnios da sua mente. Nos últimos dias vocês a entenderão claramente, aqui do livro de Jeremias, capítulo 23. Versículo 20. E assim, nos últimos dias vocês a entenderão claramente. Ela não pode retroceder até que execute e cumpra os desígnios da sua mente, e o desígnio é que você e eu herdemos Deus. Bem, Deus é Pai. Isso foi revelado claramente no Novo Testamento. É mencionado no Antigo, mas não revelado. No Novo, é completamente revelado. Mas o homem não o vê, ou, no momento, sente-se incapaz de compreendê-lo. Agora, vamos ao primeiro livro do Novo Testamento. Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1 versículo 1. É assim que o livro começa. Ao lê-lo, você se pergunta: do que se trata? Pois, se você o lê, ele é supostamente filho de José, Davi é supostamente filho de Jessé e Abraão é filho de Terá. E aqui encontramos esta maravilhosa e dramática declaração inicial. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bem, todo rabino admitiria que, se na genealogia do Messias Abraão e Davi fossem mencionados, estes seriam os marcos mais importantes, sem dúvida alguma.
Pois todos concordariam que foi a Abraão e sua descendência que as promessas de Deus foram feitas, sem dúvida alguma, conforme você lê as promessas. Então, aqui, eles concordarão, mas Jesus Cristo, filho de Davi? Não é mencionado nas Escrituras. Então, do que se trata? Ao estar aqui diante de vocês esta noite, não estou teorizando, falo por experiência própria e sei que isso é verdade. Mas quando o homem começa a despertar, primeiro se torna seu próprio pai e depois se torna o pai de seu pai. Tornar-me meu próprio pai, sendo Davi meu pai, porque eu sou Davi, tornar-me o pai de meu pai, e se Abraão é seu pai, então eu sou Abraão, o pai das multidões. Agora, isso é verdade? Eu digo que é verdade. Essa genealogia não é física, é toda espiritual, toda a Bíblia é espiritual. O homem, sem saber disso, tenta rastreá-la em uma linha física, e não é uma linha física. Tudo é espiritual. O homem não tinha ideia de que isso era totalmente verdade, que o homem eventualmente herdaria a Deus. Ele despertaria para se encontrar como o ser que antes adorava como algo externo, para descobrir que esse ser é ele mesmo. E não havia maneira alguma, na eternidade, de ele revelar isso a si mesmo, a não ser por meio de um filho. Ninguém sabe. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, no seio do Pai, esse o revelou. João 1 versículo 18. E vocês são ensinados a acreditar que foi, e a Bíblia lhes dirá, isto é, os sacerdotes lhes dirão que foi Jesus Cristo. Não é assim. Eles dirão que sim, Jesus era seu filho. Todos os sacerdotes do mundo, todos os pastores que já conheci, se alguma vez tive uma discussão com eles, foi por causa desse ponto. Tudo o que posso dizer é: vocês não tiveram essa experiência. Quando cito as Escrituras para eles, ficam perplexos, mas a tradição é uma força poderosa e eles não conseguem superar completamente o que aprenderam. Então você lhes diz: ouçam atentamente as palavras. Vocês querem ver o Pai? Porque ninguém jamais viu o Pai, eles responderão. Bem, quem me vê, vê o Pai. Como então você pode dizer: mostre-nos o Pai? Há tanto tempo estou com você, Filipe, e você quer que eu lhe mostre o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Como então você pode dizer: e mostre-nos o Pai? Você cita isso do capítulo 14 do Evangelho de João e eles ficam admirados, versículo 8. Eles não podem negar as Escrituras, mas a razão não lhes permite aceitá-las. Aqui está o capítulo 14 do Evangelho de João, agora, vamos para o capítulo 16. Eu lhes falei por figuras, a hora vem em que não lhes falarei mais por figuras, mas lhes falarei claramente a respeito do Pai. Versículo 25. Eu lhes falei sobre o Pai, mas de agora em diante lhes falarei claramente a respeito do Pai, disse ele. Bem, quem é ele? Ouçam as palavras novamente. Eu tirei meu Pai para que eu pudesse descobrir quem é o Pai. Quando vocês chegarem ao terceiro capítulo, como o hino trouxe à tona, como os céus em suas revoluções trouxeram à tona o terceiro capítulo, o dia determinado. O que eles trouxeram? Envolto no silêncio do túmulo estava o grande Redentor, e o túmulo é o crânio do homem, completamente envolto em faixas, no crânio do homem. Quando ouvi isso pela primeira vez, anos atrás, do meu velho amigo Abdullah, ele disse: Neville, nunca pense em Cristo a não ser como uma criança, as pessoas pintam retratos de um homem maduro, pense sempre em Cristo como o menino Jesus, sempre. Eu não conseguia compreender totalmente, não entendia completamente. Essas palavras me foram ditas por um judeu negro, nascido na Etiópia, da fé judaica. Ele sabia mais sobre o cristianismo do que todos os sacerdotes do mundo. Assim como Paulo, ele nasceu judeu, da tribo de Benjamim. Sou filho de Abraão segundo a fé, mas se a tivéssemos tomado fisicamente, disse ele, eu ainda seria segundo a carne, mas agora conheço o Espírito. E ele me disse: o menino Jesus é sempre a criança. Agora, vamos ao capítulo 8 do livro de Provérbios, onde uma criança fala: eu sou o princípio das suas obras na antiguidade. Antes que ele formasse os céus,
Eu estava com ele como uma criança. Eu era diariamente o seu deleite e me alegrava com as obras dos homens. Versículos 22, 30. Os estudiosos dizem que a criança personifica isso, ou melhor, é a personificação da sabedoria e do poder de Deus. Concordo com isso. É a personificação, na forma de uma criança, do poder e da sabedoria de Deus. Eu era diariamente o seu deleite. Deus se deleita em seu poder criador, personificado como uma criança, envolta em panos no silêncio do túmulo, e o túmulo é o crânio do homem. Chega o dia na vida de um homem, de um indivíduo, em que de repente ele percebe: eu afastei meu pai exterior, para descobrir quem é o verdadeiro pai. Chega o dia em que ele encontra o pai. Bem, se eu sou o pai, então onde está minha honra, onde está meu filho? E então o filho vem, olha bem nos seus olhos e o chama de pai. Ele o chama de meu senhor. Bem, meu senhor é uma expressão que todo menino da antiguidade usava para se referir ao seu pai. Ele sempre se referia ao seu pai como meu senhor, Adonai, sempre. E assim Davi o chama de meu pai. Então ele pergunta: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: do filho de Davi. Pois essa é a tradição. Ele disse: por quê, então, Davi, inspirado pelo Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? E ninguém lhe fez mais nenhuma pergunta. Mateus 22 versículo 42. Eis aqui a experiência mais gloriosa, e toda criança nascida de mulher caminha em direção a essa experiência, pois o fim é despertar como Deus. O fim é herdar Deus. As promessas foram feitas a todos nós, mas a promessa que nos foi feita difere de receber a promessa. Você e eu, que recebemos a promessa, somos considerados herdeiros porque a recebemos, mas isso difere de receber a promessa. Quando recebemos a promessa, então recebemos o que foi prometido. E o que foi prometido é o próprio Deus. Entre receber a promessa e receber o que foi prometido está a peregrinação do homem. Ele caminha nesta terra como um peregrino por incontáveis anos até chegar ao ponto em que recebe a promessa em sua plenitude. Aquilo que foi prometido. E o que foi prometido? Deus. Eles não terão herança, eu sou a sua herança, não lhes dei em possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Você possui Deus em sua plenitude, e você se torna Deus, você herda Deus. Deus é Pai. Então você nunca saberá que realmente herdou Deus a menos que o Filho unigênito de Deus esteja diante de você e o chame de meu Senhor. E você saberá disso sem qualquer dúvida quando ele estiver diante de você e o chamar de meu Senhor. Nenhuma dúvida alguma quando Davi estiver ali, e então você cumpre aquela parte das Escrituras. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7. Então a jornada continua. E todo este vasto mundo em que vivemos tem apenas um propósito, e gerar. Por fim, para gerar a maturidade, ele rompe a casca. Blake. E quando ele rompe a casca, então surge aquilo que te chama de pai. Eu sei, do fundo da minha alma, que essa voz nunca mentiu para mim, nunca. E então, por que você o criou? E ela respondeu: para gerar, apenas para gerar. Para gerar tudo neste mundo. Você pode gerar sucesso, assim como pode gerar fracasso. Ele permite que você gere qualquer coisa no mundo. Mas você não frustrará o propósito dele, que era gerar Deus. Pois Deus entrou pela porta da morte e se deitou na sepultura do homem para compartilhar com o homem todas as suas visões da eternidade, e então ele sai, e quando ele sai, você é ele. Você não teria como saber que é ele se o seu filho não o chamasse de pai. Portanto, se o seu filho me chama de pai, então eu sou ele. Assim, posso dizer, tendo como figura central: eu e o pai somos um. João 10 versículo 30. Todo esse drama é um mistério peculiar. O mistério de Cristo, que você e eu enfrentamos de manhã, à tarde e à noite, enquanto lemos a Bíblia ou ouvimos falar sobre ele, não é menos misterioso hoje do que era na época dos escribas.
Eles também não conseguiam compreendê-lo, pois foram inspirados a registrá-lo. E assim, o mistério que nos confronta, a pessoa de Jesus, não é menos misterioso do que era então. Se você e eu abordarmos com nossas, eu diria, ideias preconcebidas, não estaremos em melhor situação do que eles. Eles também têm a mesma ideia equivocada, estão procurando um salvador externo, como alguém que tem um pai, que é um representante de poder e autoridade externos. E a ninguém na terra chamem de pai, porque vocês têm apenas um pai, que está nos céus. E o céu está dentro de vocês. Não se trata de negar a paternidade como um estado físico. Você o ama profundamente, mais do que nunca. Você vê o papel que ele desempenha. Você o vê sob uma nova luz, como um irmão. Bem, a fraternidade sem a paternidade é impossível. Mas você vê todos, inclusive seu próprio pai terreno, como irmãos. Você vê seus próprios filhos como irmãos, você vê todos no mundo como irmãos. Mas não poderia haver fraternidade sem paternidade, não poderia. Assim como não poderia haver ressurreição sem morte. Como você poderia conceber a ressurreição sem a morte? Então, envolto no silêncio do túmulo, o grande Redentor jazia, até que os céus giratórios tragam o terceiro, o dia marcado. Então, no caso dele, foi a terceira. Aqui, a primeira, e a primeira declarou em termos simples como se outra pessoa falasse. Eu tirei seu pai para que você pudesse descobrir quem é o pai. Ou seja, afirmou, para cumprir o capítulo 41 de Gênesis, onde o sonho ou a voz se repete. Se duplica, significa que em breve se cumprirá, o significado disso, e assim, a segunda foi uma repetição, palavra por palavra, da primeira. Mas na terceira, o pronome mudou, o eu se torna um eu completamente diferente. Na primeira, o eu era outra pessoa falando, mas agora, ouça as palavras. Eu tirei meu pai. Não pode ser outra pessoa falando agora. Eu tirei meu pai para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Não para que você pudesse descobrir ou ele pudesse descobrir, mas para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Então você vê tudo sob uma perspectiva completamente diferente. Para usar as palavras dele, vi toda a minha vida sob uma nova e bela luz, que tudo estava em ordem, tudo era perfeito. Não havia mais confusão. Quando meu pai partiu deste mundo, aos meus 8 anos, meu mundo desmoronou. Agora sei que esse era o meu propósito desde o início. Encontrar meu verdadeiro pai. Então, esse desaparecimento fez todo sentido para o meu mundo. Isso me levou à beira do suicídio e me fez magoar aqueles que eu mais amava, e agora, refletindo, tudo estava em ordem. Portanto, como planejei, assim será, como determinei, assim permanecerá. Isaías 14 versículo 24. E o propósito, como definimos anteriormente, é um plano concebido deliberadamente. Você o concebeu para o seu fim último, que é Deus Pai. Esse é o plano de Deus para você e para todos no mundo, que o herdem. Se eu herdo Deus e Deus é um, e você herda Deus e Deus é um, e nós herdamos Deus e Deus é um, então não somos um? Portanto, no final, só há um, logo, só há um filho, e esse filho é Davi. Se eu sou o pai dele, e tu és o pai dele, e nós somos o pai dele, não somos nós o pai. Portanto, é uma irmandade e uma paternidade, uma irmandade, uma paternidade. Este é o grande mistério. Paulo, em sua carta a Timóteo, disse: grande, sem dúvida, é o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3 versículo 16. Ele usa a palavra mistério nada menos que 18 vezes. Ele sabe que é um mistério, e o mundo pensa que é um pouco de história secular, mas não é. É o grande mistério. Contido dentro de nós está aquele que está envolto no silêncio do túmulo, sendo o túmulo nosso crânio, e ele está envolto nas faixas. E aqui está Cristo, que é Deus Pai. E assim, quando você vier e despertar, você é Cristo e, portanto, Deus Pai. Como você saberá que é? Bem, você fará a pergunta: o que você acha de Cristo? Ah,
Ele é o filho de Davi. Então, por que Davi, em espírito, o chamou de pai, de meu senhor? Se Davi o chama de meu senhor, como ele poderia ser filho de Davi? E você tem a experiência. Na manhã seguinte, você se olha no espelho e a barba ainda está lá, precisando ser raspada. Você ainda precisa lavar essa roupa, ainda precisa cuidar dela. E tudo o que lhe foi ensinado sobre Cristo Jesus se desfaz. Você vê agora a roupa que o escondia, pois teve a experiência. Você sabe que não é a roupa exterior de carne, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas você teve a experiência do Espírito e sabe quem você é. Então você raspa a barba, cuida dela e segue o dia normal, sabendo que vai cumprir as Escrituras. E eles lhe dirão: bem, se isso aconteceu com você, vai e mostre-se, certamente você quer demonstrá-lo. Então você dirá, seguindo as palavras registradas no capítulo 7 do Evangelho de João: pois nem mesmo seus irmãos creram nele. Seus irmãos não creram nele. Então eles querem que ele se torne um mágico e saia pelo mundo fazendo mágicas, realizando coisas fantásticas. E ele sabia, no fundo da sua alma, que mesmo se fizesse tudo o que o homem jamais poderia fazer, eles ainda assim não acreditariam. Só se acredita quando acontece. Você pode levar a crédito, por assim dizer, para aprovação. Quando eu era pequeno, comprávamos tudo a crédito e mandávamos para casa para aprovação. Então, minha mãe colocava os sapatinhos. E se não servissem, você os devolvia, mas os levava para aprovação, não precisava pagar por eles. Então, você vestia todas as suas roupas para aprovação e, no final da semana, depois de experimentá-las, se não ficassem bem ou não fossem confortáveis, minha mãe simplesmente ligava para a loja onde as havia enviado para aprovação, e eles as enviavam e buscavam. Como elas sobreviviam, eu não sei. Mas era assim que fazíamos negócios quando eu era menino. Então, o que eu digo agora, você pode levar para casa para aprovação e depois me devolver, rejeitar. Pois seus irmãos não acreditavam nele. E assim, mesmo que ele fizesse 1000 coisas que sabia, isso não seria convincente. Eles pediriam a 1001ª. Portanto, não importa o que vocês tenham feito, nem o número nem a natureza dos sinais que ele realizou os convenceram a ponto de crerem, aceitarem e se tornarem filhos da fé de Abraão. Assim, eu lhes digo por experiência própria que isso acontecerá com vocês. Esta manhã, entre 5h30 e 18h45, e o Senhor está aqui esta noite, enquanto eu retornava das profundezas da minha alma, ouvi a voz, e a voz estava falando com este Senhor que está aqui esta noite. A voz fez uma pergunta e a resposta dele foi: sou um discípulo de Neville. A voz disse a ele: eu estava como um ouvinte escondido. Se você é um discípulo de Neville, você está muito, muito perto da salvação. E então eu acordei. Estava bastante escuro, mas as manhãs estão escuras agora, então eu diria que foi entre 5h30 e 18h45. Então posso dizer a ele o que ouvi a voz dizer. Que voz? Eu a ouvi, mas era a voz nas profundezas do meu próprio ser. Pois, no fim, há apenas uma voz que fala com autoridade, apenas uma voz. Se você sabe, no fundo da sua alma, que tudo o que você viveu está registrado nas Escrituras, e que isso remonta a milhares de anos, e que você está apenas cumprindo as Escrituras devem se cumprir em mim, aí se você experimentou tudo o que está registrado ali, então essa é a sua voz. Chegará o dia em que você saberá que não se trata de outra história, embora possa tê-la ouvido de outra pessoa. Neste caso, a mensagem veio a ele como alguém falando com autoridade. E assim ele sabe que o que estou lhe dizendo é a verdade. Não estou inventando nada, e isso não é fruto de um pensamento precipitado. Não estou tentando, de alguma forma, manipular a mensagem para lhe dizer algo. Tudo isso é simplesmente o que eu vivenciei. E, portanto, sei que todos esses personagens das Escrituras estão contidos em nós, em cada um. Mas os mais importantes. Como está escrito no primeiro versículo, este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
O homem amadurece quando se torna o pai de seu pai. Tudo começa com Abraão. Não nos é dito que todas as nações da terra se abençoarão porque Abraão creu? Leia no capítulo 22 do livro de Gênesis. Todos no mundo se abençoarão porque Abraão creu, a versículo 18. Então ele retorna àquele estado. E quem era aquele crente senão Deus? A palavra Abraão significa pai de multidões, é esse o seu verdadeiro significado. E então, você volta diretamente. O pai de Jesus Cristo, Davi? Bem, Davi o chama de meu pai. E então, Davi, filho de Abraão? Isso não é analisado nas Escrituras, porque você volta diretamente para ser o pai do seu pai, e então você sabe quem ele é. É Deus quem se dispôs a entrar neste mundo fabuloso de morte e trazer de volta uma experiência que o expandiria além do que ele era quando começou a jornada. Agora você sabe quem ele é, que Deus realmente impôs a si mesmo essa limitação e iniciou esta jornada, uma jornada pré-determinada, que nada no mundo poderia desviá-la ou impedi-la. E no final, ele emerge, mas emerge expandido além do que era quando começou a jornada. Então você e eu estamos emergindo, herdando Deus, expandidos além do sonho mais ousado que podemos conceber aqui. Então, essa experiência do meu amigo é realmente fantástica. Eu tirei seu pai de mim, essa é a primeira parte, para que você pudesse descobrir quem é o pai. E depois que isso foi repetido e afirmado, vem a mudança de pronome. Eu tirei meu pai de mim para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Não chamem ninguém na terra de pai, então eu o tirei de mim, pois vocês têm apenas um pai, e ele está no céu. Então, se ele está no céu e o céu está dentro de mim, eu preciso encontrá-lo. Se eu o encontrar, mesmo sem ter filhos na terra, e encontrar o pai, então mostrem-me a criança. Pois um filho honra seu pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então, se eu encontrei, tragam-me essa criança, ela precisa me chamar de pai, e eu preciso saber, sem qualquer dúvida, que ela realmente é meu filho. E posso lhes dizer, vocês não conhecem nada neste mundo com a mesma certeza. Vocês não conhecem nenhum relacionamento. Nós confiamos em nossas esposas e confiamos que nossas esposas confiam em nós. Quero dizer, tudo isso é baseado na confiança. Então, quando dizemos, bem, eles têm um filhinho, meu pai, em tom de brincadeira, ao brindar a um amigo, sempre dizia: bem, um brinde ao homem que embala seu filho e embala apenas seu filho, pois há muitos homens que embalam o filho de outro e pensam que estão embalando o seu próprio. Mas, neste caso, você não tem dúvidas quando vê Davi. É seu filho e não há outro pai, e posso lhe dizer, nenhuma mãe, apenas você e seu filho. E você sabe disso com mais certeza do que sabe de qualquer outro relacionamento neste mundo. E assim, todos estão destinados a ter esse relacionamento, essa experiência. Portanto, aquele que a tem se funde comigo, pois somos um. Todos que a têm se fundem comigo, sem perda de identidade. Portanto, no final, o Senhor é um e o seu nome é um. Zacarias 14 versículo 9. Então, aqui, a voz me disse, e ela nunca mentiu. É para eclodir, e a eclosão é para trazer Deus à luz. Onde? Fora. Não pode ser trazido à luz fora, trazido à luz em você como você, essa é a eclosão. Bem, se ele é trazido à luz dentro de mim como eu, isso deve ser como um grande ovo, e quando o ovo se quebra, eu saio e sou ele. Então, o mundo inteiro é para eclodir. Mas enquanto desempenhamos nossos papéis no mundo de César, podemos chocar o sucesso, chocar a saúde, chocar melhores relacionamentos, chocar qualquer coisa. Mas, antes de tudo, você precisa querer. Começa com um desejo, começa com a urgência. A dinâmica imaginal de Deus é chamada de ira na Bíblia. E a ira do Senhor não se desviará. Jeremias 23 versículo 20. Essa é a dinâmica imaginal. Você precisa ansiar por isso, pois Deus anseia se entregar a todos, como se não houvesse mais ninguém no mundo, apenas Deus e você, e, finalmente, somente Deus, porque você é Deus.
Essa era a dinâmica que não podia retroceder até que tivesse executado e cumprido os desígnios da sua mente. Nos últimos dias vocês o entenderão claramente. Então, o mesmo impulso. Se você quer ter sucesso neste mundo, você precisa ter essa mesma motivação, esse mesmo desejo. Uma amiga me deu o jornal ontem, o Observer, que chega na segunda-feira, e hoje ela ligou para perguntar se eu tinha visto, na página 13ª, uma carta entre as cartas onde Goldwater não tinha sede de poder, e que nenhuma pessoa jamais ocupou a Casa Branca sem essa sede de poder. Você precisa ter sede de poder para ocupar o cargo que representa o maior poder do mundo, precisa mesmo. Se você tem outras coisas na sua vida, você não tem essa mesma sede. Então, não estou dizendo que você deva tê-la, mas se você quer algo neste mundo além do que você tem agora, você precisa realmente querer. Não pergunte como, apenas queira de verdade. E então, se você realmente quer, este mundo é para gerar. Ele vai gerar. Você pode não querer depois de conseguir, mas tudo bem. Você pode simplesmente realizar e depois querer algo diferente daquilo que você realizou. Mas você precisa querer isso. Tudo começa com um desejo, com uma ânsia. Aliás, uma das palavras usadas para definir oração é ânsia, anseio. É um anseio seguido de uma entrega àquilo que você tanto almeja. É assim que se define. Mas, independentemente do que você realize neste mundo, eu lhe asseguro, por experiência própria, que Deus não pode falhar em seu propósito para você, e esse propósito é que você herde de Deus. Portanto, se você tiver que se impor, em alguns momentos, uma experiência triste ou alguma outra coisa neste mundo, lembre-se de que, quando chegar o terceiro dia, o dia marcado, quando você ouvir quem o Pai realmente é, você refletirá sobre sua vida e a verá sob uma luz mais bela, e verá que tudo está em ordem, tudo é perfeito, exatamente como deveria ser, por causa do seu propósito predeterminado. Agora, vamos entrar no silêncio. Primeiramente, fecharemos daqui a uma semana, no dia 15 em vez do dia 18. O clube precisa deste espaço para a festa anual, que será realizada no dia 18, então fecharemos daqui a uma semana e reabriremos no dia 5 de janeiro. Portanto, será uma terça-feira. Acho que sim, uma terça-feira. Não enviarei avisos para lembrá-los, então levem isso em consideração. Publicarei um pequeno anúncio no Latimes, mas não enviarei avisos até lá. Estarei aberto no dia 5 de janeiro, no horário normal, todas as terças e sextas-feiras neste local. Fecharemos daqui a uma semana, então temos apenas 2 palestras restantes, na sexta-feira e na próxima terça-feira. Meu amigo Jack, que está trazendo meu pequeno folheto chamado Ele Quebra-Casca, prometeu entregá-lo na próxima sexta-feira. É apenas um pequeno folheto do tamanho de a busca, e qualquer pessoa que vier pode pegá-lo. É Ele Quebra-Casca. Relatei minhas próprias experiências pessoais nesses 4 grandes atos de Deus, enquanto ele revelava seu retrato completo. Pois façamos o homem à nossa imagem era o desejo primordial, e nada o impedirá de cumpri-lo. Quando ele o cumpriu, revelou sua imagem em 4 grandes atos, e assim registrei esses 4 grandes atos conforme os vivenciei pessoalmente. É um pequeno folheto, mais ou menos do tamanho de a busca, e ele me disse que estará pronto na próxima sexta-feira. Só temos mais 2 dias, sexta-feira, e encerramos na terça-feira. Mas eu sei, em Nova York, visitei o novo prédio da Hallmark na 5ª Avenida com a Rua 56. É um prédio lindo e os cartões são maravilhosos. Vi muitos cartões lá por $2,50, $3 e mais. Apenas um cartão. Bem, esta é verdadeiramente a história da obra final de Deus. Talvez não seja contada. Na verdade, confesso que não foi contada como Shakespeare ou Blake a contariam. Não tenho as qualidades necessárias para contá-la dessa maneira, mas a contei da forma mais clara possível, sem floreios, e não acrescentei nem tirei nada dela. Simplesmente a contei como aconteceu e tentei relacioná-la a todas as passagens das Escrituras. Por isso, coloquei um pequeno subtítulo. Uma lição nas Escrituras. Para tudo o que me aconteceu, indiquei a passagem bíblica que me dizia o porquê.
Então, estará aqui na próxima sexta-feira. Eu, pessoalmente, não envio cartões de Natal, e duvido que enviaria cartões a $1,50 cada, mas, mesmo assim, posso dizer que já vi cartões em Nova York a $2,50, $3 ou mais cada um, e não se tratava de uma mensagem, apenas um arranjo bonito e encantador. É uma dica para enviar como cartão, entende? Alguma pergunta? Pergunta. Poderia explicar novamente o que significa Deus Elohim e Deus Jeová? Resposta. A palavra Jeová é definida para nós como eu sou, é singular, eu sou. A palavra Elohim é plural. Quando perguntado sobre qual é o maior mandamento, ele disse que não mencionou nenhum dos 10 registrados nas Escrituras. Mas mencionou este, do capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 4. Traduzindo para a nossa linguagem, ouve, ó Israel significa simplesmente todos aqueles que têm a fé de Abraão. Israel é um dos puros de coração, um homem sem malícia. Disseram. Eis um israelita, de fato, em quem não há malícia, quando ele falou de Natanael. Portanto, qualquer pessoa que se encaixe nesse padrão, alguém que seria incapaz de ferir o outro para obter ganho pessoal. Você pode ferir os outros sem querer, não é isso, mas feri-los deliberadamente para obter ganho pessoal não seria ser um israelita. Portanto, um israelita em espírito, não um israelita segundo a carne, pois ele se dirige agora àqueles que se aproximam do cumprimento do seu propósito. Assim, ouve, ó Israel. O eu sou, os nossos EUS sou, é um só eu sou. É uma unidade composta, formada por outras. Portanto, você não perderá sua identidade naquele dia em que vir Davi o chamar de meu Senhor, e, consequentemente, naquele dia, você e eu seremos um no verdadeiro sentido da palavra, sem perda de identidade. Assim, nós somos os Elohim, e todos nós um dia experimentaremos a paternidade de Deus. Há apenas um Pai, então naquele dia ele será rei sobre toda a terra, e ele será um, e seu nome um, apenas um, sem perda de identidade. E todos nós retornaremos daquela peça pré-determinada onde, no princípio, concordamos em sonhar em conjunto rumo ao fim, o que foi combinado antes de começarmos. Quando todos nós, o grande Redentor que eu sou, simplesmente envoltos no silêncio do túmulo, iniciamos o sonho. Pergunta. Montando no cavalo branco? Resposta. Cristo montando o cavalo branco? Bem, o cavalo branco no Apocalipse representa a mente completamente sob o controle do cavaleiro dessa mente. E então, o cavalo branco, um amigo meu me contou um sonho em que ele estava em um barco e havia um cavalo branco que subiu a bordo e derrubou alguém, ferindo até outros, e houve confusão. Era um navio de guerra britânico, e ele estava entre os britânicos, embora seja americano. Eles estavam atirando para o ar, e o cavalo pulou no mar. Quando o cavalo pulou no mar, o navio de guerra encalhou e houve confusão. Alguém atirou uma lança no capitão e ela o atravessou. Então ele tirou a lança de si mesmo e a atirou em outra pessoa, quase decepando a cabeça de outra. Bem, houve completa confusão quando o cavalo branco pulou no mar. Não havia controle, não havia mente no controle. Então, eu diria a ele está aqui esta noite, que um sonho é uma parábola particular e a forma terrena que assume é sempre secundária ao seu significado. Não tente dar sentido a todos os pequenos detalhes. Há um único jato de verdade. Neste sonho dele, o cavalo é o jato de verdade. O cavalo deveria ser montado por Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, como nos é dito. Se esse modo de pensar não estiver em você, então você não poderá montar o cavalo branco. Ele cairá no mar. Você não está no controle da sua mente. E então vem a confusão, o capitão foi atingido por uma lança, e outros também, o barco que deveria estar flutuando encalhou, porque a mente não está no controle. Pergunta inaudível. Resposta: e eu disse que o homem amadurece quando se torna seu próprio pai. Ele desperta completamente quando se torna o pai de seu pai. Então, começa assim.
Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se ele é filho de Davi. E ele contradiz isso fazendo uma pergunta. Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: do filho de Davi. Ele lhes disse: por que, então, Davi, no Espírito, o chamou de meu Senhor? E citou o Salmo 110. E o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse é o Salmo 110. Então ele o chama de meu Senhor, portanto, ele não pode ser seu filho, pois meu Senhor é uma expressão que um filho usa para se referir ao pai. Então, na verdade, Davi o está chamando de meu pai. Agora, voltando ao início, se ele o chama de meu pai, então ele deve ser Abraão. Pois o livro diz: este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, quem é ele então? Quem é este ser chamado Abraão, o pai das multidões? Ab significa pai, rei significa vida. Aqui, o espírito da vida. Bem, é-lhe dito que o pai tem vida em si mesmo. Assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. João 5 versículo 26. Portanto, nenhum rabino negaria que esses dois personagens é pelo menos não Jesus Cristo. Mas Davi e Abraão são os pontos culminantes em qualquer genealogia do Messias. Bem, a palavra Cristo significa Messias, então você poderia usar a palavra Messias em vez de Jesus Cristo, que está é a genealogia do Messias, que era filho de Davi, filho de Abraão. Então, quando alguém desperta, vê que tudo é espírito. Ele está na presença de alguém chamado Davi. Bem, Davi é alguém que chamou Jesus Cristo de meu pai. Ora, se a Bíblia diz que Abraão é seu pai em espírito, então quem é Jesus Cristo? Boa noite. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Deus está despertando em mim. Quando declaramos isso, lembramos quem realmente somos.